Marcos Leonardo pode virar reforço do Palmeiras ou do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Conversei com ele antes de gravar. Quero te contar também sobre Pablo Maia, especulado como possível reforço do Arsenal, o que há de verdade sobre o futuro do volante do tricolor. Falo também sobre Luiz Henrique, alvo do Flamengo e alvo do Fluminense. E o Luiz tem afirmado para pessoas próximas que não joga no rubro-negro. Quero te atualizar ainda sobre o Cruzeiro, de olho em um jogador do Corinthians. Preciso te trazer as últimas sobre a organizada do São Paulo, muito brava com a chance de Caio Paulista se tornar reforço do Palmeiras. Para quem o Botafogo mais deve, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha e nesse domingo 24 de dezembro tem jogos para você fazer sua fezinha. Tô mostrando na tela partidas dessa tarde. Fenerbahçe e Galatasaray, jogo do líder contra o vice-líder do campeonato turco. Quem vencer esse jogo vai terminar o ano na ponta, eu vou de empate. Tem também campeonato na Albânia, tô indo na vitória do Tirana contra o Shijak. Pouquinho mais tarde tem Al-Eda e Al-Riad, eu vou de Al-Eda. Para completar no campeonato de Israel, Maccabi Tkave contra Maccabi Tel Aviv. Tô indo na vitória do Tel Aviv. E você, gosta de fazer seu palpite? Manja de futebol? Então aproveita a vantagem que a Aposta Ganha oferece para você. Você vai clicar no link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e automaticamente você ganha R$5 para fazer sua aposta super simples. Vem se divertir comigo. Quero começar o tradicional giro de notícias com bastante informação legal. Primeira delas, uma conta no Twitter ligada a torcedores do Boca Juniors afirma que o Vasco tem a intenção de contratar Frank Fabra, lateral esquerdo colombiano que pertence ao Boca Juniors. Fui checar com o pessoal do Vasco e até agora ninguém me respondeu sobre o tema. Quero contar ainda que Everton Ribeiro, durante um evento, no seu período de férias, falou sobre o acordo ou não com o Flamengo. A frase é a seguinte, abre aspas, estou aproveitando as férias. Foi um ano muito difícil, complicado, então deixei para o meu representante conversar com o Flamengo. Vamos ver qual a melhor maneira para seguir sendo vencedor no Flamengo, fecha aspas, deixando claro que ele quer continuar no rubro-negro. Bora contar também que Edinho, atacante que pertence ao Fortaleza e estava emprestado ao Sport, jogará em 2024 pelo Paysandu, também por empréstimo. Já Rodrigo Fernandes, volante do Peixe, está a caminho do Leão do México, pelo menos de acordo com a imprensa mexicana, há grande chance desse negócio avançar. Já Maxi Silveira, atacante contratado durante o segundo semestre, também não deve ficar, a maior possibilidade hoje é de ida para o Peñarol. Quero fechar o vídeo, ou o tradicional giro de notícias, com informação sobre Rafael Carioca, volante que voltou a ter seu nome especulado no Grêmio. O problema é que ele não é unanimidade interna. E a saideira, Eliel, Madruga e Gabriel, zagueiro que pertencia ao Londrina, são os reforços, os primeiros do Cuiabá para 2024. Bora falar agora sobre o Botafogo. Quero te contar sobre as dívidas do Botafogo, excluindo as ações trabalhistas, para quem o Botafogo mais deve. Tem alguns nomes e números curiosos por aqui. Antes, só contar que o Botafogo, na última quarta-feira, protocolou um pedido de recuperação extrajudicial. Detalhe, esse pedido engloba um valor de 404 milhões de reais. E o Botafogo deve para Deus e o mundo. Alguns números são curiosos. 340 credores, tá? Tem, por exemplo, 300 mil reais de dívida com o youtuber Felipe Neto, 57 mil reais com o humorista Marcelo Adnet, 392 mil de débito com o ex-presidente Durcésio Melo, aí as dívidas começam a ficar mais pesadas. 18 milhões e 600 mil para o cineasta João Moreira Salles, 19 milhões de reais, não, para ser preciso, 20 milhões e 700 mil reais para Eduardo Duran, mais 29 milhões de reais para um grupo de calçado chamado DAS. Confesso que eu não tenho a mínima ideia de como é que surgiu essa dívida. Em relação à Telefônica ou a Vivo, 22 milhões e 900 mil, 14 milhões e meio de reais para a TAM, tem 100 milhões de reais devidos para a Odebrecht, eram 30 milhões de reais, com juros são 70 milhões de reais, enfim, muitos valores altíssimos. Ah, tem a Vale do Rio Doce também, 8 milhões e meio de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre a reação da principal organizada do São Paulo, a torcida independente, em relação à chance
de o Caio Paulista trocar o São Paulo pelo Palmeiras. Contei para vocês na noite desse sábado que o São Paulo está preocupado com a chance de tomar o chapéu do rival, tudo porque o Eduardo Uran, empresário do jogador, e o Fluminense pararam de atender o São Paulo. O que se sabe é que o Palmeiras cobriu a oferta do tricolor de 3,5 milhões de euros, a oferta do Palmeiras até um pouco maior, com um detalhe de pagamento à vista. Pois bem, o Baby, presidente da torcida independente do São Paulo, postou a seguinte mensagem, abre aspas, Caio Paulista deixou de jogar no Trimundial para servir a Crefisa sem Mundial e bi-rebaixado. Se tem uma coisa que a torcida não perdoa é ingratidão. Se tem outra coisa que sujeito homem não perdoa é quebra de palavra. É um Zé Ninguém para chamar de Judas, ainda mais em época de Natal. Mas tá agindo feito um. Os sem Mundial nem querem usar o cara, querem só desfalcar o São Paulo. E o Baby completa esse texto escrevendo a guerra já começou, fecha aspas. Só para lembrar, teremos Supercopa do Brasil abrindo os trabalhos da temporada de 2024 com Palmeiras e São Paulo, Palmeiras campeão brasileiro e o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Cruzeiro repercutindo uma informação que surgiu nas últimas horas de que a Raposa tem interesse em contratar Matheus Araújo. Você sabe quem é? Meio atacante, 21 anos de idade, chegou para o Corinthians no Sub-17. Já está há um tempinho no clube, na temporada atual, 36 jogos pelo time principal, 3 gols e mais 4 assistências. Não conseguiu decolar, mas foi bastante utilizado. Foi a temporada em que ele mais jogou no time de cima desde que surgiu no profissional. O Cruzeiro não fez proposta oficial, mas tem interesse em levá-lo para a Raposa por empréstimo, para tentar dar mais espaço e visibilidade. A resposta do Corinthians ainda não foi dada. E detalhe, o Corinthians garante ainda nem ter recebido oferta, tá? Essa informação foi divulgada nas últimas horas pelo Pedro Ramiro. E aí só uma curiosidade entre Cruzeiro e Corinthians, eles concorreram até os últimos dias por Gabriel Veron. O Corinthians fez várias investidas para repatriar o Veron ex-Palmeiras, só que o Veron, até por conta da rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, preferiu se mudar para o Cruzeiro, empréstimo de uma temporada sem custos. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar pagar 10 milhões de euros. Bora falar agora sobre Luiz Henrique, atacante de 22 anos de idade, que é alvo do Flamengo e agora também do Fluminense. Você vai lembrar dele, né? Jogador vendido pelo Fluminense ao Betis em 2022 por 13 milhões de euros. Primeira temporada do Luiz Henrique no futebol espanhol foi excelente. Foi tratado e especulado até em grandes como o Barcelona. Acontece que a atual temporada não está muito boa. Ele foi reserva nos 2 últimos jogos, soma 8 partidas como titular e 9 como reserva, só um gol marcado e 2 assistências. Foi nesse contexto que o Flamengo procurou os representantes do atleta para demonstrar interesse em contratá-lo por empréstimo. Ao tomar conhecimento da notícia, o Fluminense também procurou o staff e o Betis para demonstrar a intenção. A ideia do clube espanhol era vender o jogador em definitivo, tá? Mas já começa a se discutir a possibilidade de um empréstimo com opção ou obrigação de compra, e aqui vem uma notícia importante. O Luiz Henrique tem afirmado para pessoas próximas que não joga no Flamengo. Ele já havia dito isso de forma pública, mas reafirmou isso agora que foi procurado pelo Fla. Jogador revelado na base do Fluminense e, mais do que isso, torcedor fanático do tricolor, a ponto de passar e assistir todos os jogos do Fluminense, sofrer, festejar, enfim, tá super ligado ao Fluminense, diz que seria um enorme desrespeito jogar no grande rival, e o Luiz Henrique já cravou que não se muda pro Flamengo. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos para ver se ele fica na Espanha, se ele vai pro Fluminense ou como é que vai ser seu futuro. Bora falar agora sobre Pablo Maia, repercutindo informação que vem do exterior. O site Football Transfers afirma que o Pablo Maia está na mira do Arsenal. Ele poderia se juntar a outros brasileiros que fazem sucesso, e um dos candidatos ao título do futebol inglês são eles Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e o Martinelli. Pois bem, fui checar essa história com o São Paulo e com um representante do atleta para saber se existe alguma conversa do Arsenal, e a resposta foi não. Nem sondagem, muito menos proposta. Mas Pablo Maia tem sido monitorado, seguido de perto por outros 2 clubes ingleses, o Fulham e o West Ham. Na última janela de transferências da metade do ano, Fulham chegou a sugerir uma proposta de 7 milhões de libras recusada pelo São Paulo. A Atalanta, da Itália, também está monitorando os passos do volante são paulino, mas para tirá-lo do São Paulo por agora vai ser bem complicado, especialmente depois da venda do Beraldo por 20 milhões de euros para o PSG. O São Paulo entende que com esses 107 milhões de reais já tem um pouco mais de conforto
no dia a dia do ponto de vista financeiro e só vai vender o Pablo Maia por 20 milhões de euros, a mesma pedida feita pelo Beraldo. Caso contrário, vai ficar com o jogador pelo menos até a janela da metade do ano. Só uma informação importante sobre o Beraldo: o tricolor tem direito, na teoria, a 60% dos direitos econômicos, mas está batalhando nos bastidores para morder uma fatia considerável do Beraldo e também do 15 de Piracicaba. Uma das pessoas envolvidas me assegurou que o São Paulo tenta ficar com 90% dos 107 milhões de reais combinados com o PSG. Beraldo, que embarca nos próximos dias para a França para passar por exames médicos e assinar seu contrato. Bora fechar o vídeo para falar sobre Marcos Leonardo. O atacante do Santos virou assunto em perfis, em comunidades e entre torcedores de Corinthians e Palmeiras nos últimos dias. Tudo começou quando o Domênico Gatto, do programa Estádio 97, afirmou que o Palmeiras tem a intenção de contratar Marcos Leonardo, que o Verdão busca um centroavante. Isso não é novidade, já contei para vocês sobre o Caio Jorge, antes especularam Borré, entre outros nomes. A partir do momento em que o Domênico falou do interesse do Palmeiras, também começaram a pipocar, especialmente no Twitter, informações de que o Corinthians já havia procurado o Santos propondo o empréstimo do Marcos Leonardo por uma temporada. O que eu fiz? Entrei em contato com o presidente Marcelo Teixeira. Só uma curiosidade: Marcos Leonardo já avisou ao Santos que nem se reapresenta do pós-período de férias no dia 6 de janeiro, ele não quer, em hipótese alguma, ficar no Santos. Já havia pedido para ir embora na metade do ano, quando teve propostas de fora. O presidente Andrés Rueda, o cara que comandava o Santos na época, rejeitou a saída dele. O Marcos Leonardo, inclusive, ameaçou não jogar mais. No final das contas, acabou ficando. Foi importante no primeiro momento, mas na reta final da temporada foi muito mal. Pois bem, perguntei ao presidente Marcelo Teixeira: ei, presidente, vocês têm a intenção ou cogitam a possibilidade de negociar o Marcos Leonardo ou com os Palmeiras ou com o Corinthians? E a resposta do presidente foi, abre aspas, não. Ele tem propostas do exterior que serão avaliadas pelo comitê de gestão nos próximos dias, fecha aspas. Esse comitê de gestão funciona como uma espécie de auxílio para o presidente na tomada de grandes decisões. O Santos tem batido na tecla de que só vende o Marcos Leonardo por 18 milhões de euros, ou a partir de 18 milhões de euros, estamos falando de 96 milhões e 400 mil reais. Diante da recusa do presidente do Santos, dessas propostas que já apareceram de fora, está muito claro para mim que o Marcos Leonardo não jogará nem no Palmeiras e no Corinthians. E você, o que pensa sobre essa possibilidade? Usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais à tarde, tem vídeo também na tarde do dia 24. Abraço, tchau!